Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está no nosso canal, O Filho de Deus. Então, sinta-se à vontade, uma honra, uma satisfação poder ter você aqui no nosso canal, onde nós vamos fazer um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E também você vai poder, através desse canal, adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus, publicado pela Viseu Editora, de autoria de Márcio Cândido. Nós organizamos esse estudo dos quatro evangelhos em quatro grandes etapas. Hoje, nós ainda estamos na primeira etapa, que é a etapa da preparação. E agora, nesse momento, falando da adoração dos magos e pastores. Essa é a segunda fase, né, a fase do nascimento. E hoje nós vamos refletir sobre duas etapas que acontecem simultaneamente: a adoração dos magos e a adoração dos pastores, narrado pelos evangelistas Mateus e Lucas em seus evangelhos. E aí nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento em cada uma dessas passagens, né? O que que elas trazem aí para nós. E se você está chegando aqui agora nesse canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Lembrando que esse é um estudo de muito fôlego, né? Nós estamos somente na fase de preparação e faremos um estudo que começou, né, com o anúncio de Jesus, né? Na verdade, antes até, né, na introdução, no prólogo, e nós vamos nessa jornada até a ressurreição e ascensão de Cristo. Então, fica de olho, continua aqui conosco no nosso canal, que temos muito aqui a estudarmos juntos. E também deixa aqui o seu comentário sobre essa passagem, o que que você achou sobre a adoração dos magos, dos pastores, deixa aqui o seu comentário. E também, se esse tema faz sentido para você, compartilhe com seu irmão, com a sua irmã, para que mais pessoas possam aí compartilhar desse estudo dos quatro evangelhos. Bem, vamos primeiro aqui à narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que eu também vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente.
Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Bem, vamos então aqui fazer uma reflexão sobre essa passagem. Bem, primeiro que Mateus, ele não cita quantos eram e tampouco que esses magos eram reis, conforme a tradição que conhecemos. Veja que Mateus, ele só relata aqui que vieram magos do Oriente a Jerusalém, ok? Ele não fala que eram três reis magos, né? Fala, nem três magos e nem que eles eram reis, né? Então essa observação aqui é importante. E aí ele vai mostrar também como Herodes ficou incomodado, né? Essa esse é o primeiro contato com Herodes nessa história, né? Então Herodes, enquanto rei, de repente é, recebe, né, o anúncio dos magos vindos do Oriente, onde está o rei dos judeus? Imagina o rei ouvir de outras pessoas de fora, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então, é fato, né, que Herodes ficaria irado e transtornado. E aí ele procurou, na verdade, saber onde o Cristo nasceu com segundas intenções, né? Porque aqui ele justifica para os magos que ele queria saber onde está para que ele pudesse também honrar, né, homenagear o, o rei dos judeus, né? Mas os magos foram avisados, né, em sonho e não voltaram. E o Herodes ficou aguardando, mas eles não retornaram porque o anjo falou dos planos de Herodes, né? Que a intenção, na verdade, era assassinar o rei dos judeus, né? E observem aqui também que tem um fato interessante nessa questão da estrela, né? Porque os magos, eles viram a partida da estrela. Então eles seguiram um longo percurso, né? E lembrando que os magos, eles vieram do Oriente, mas não das mesmas cidades, né? Então, cada qual do seu destino observou a estrela e foi acompanhando e foram se encontrando aí ao longo do caminho, né? Que seria uma questão mais provável aí, né? E vieram trazendo tesouros, né? Talvez essa questão dos tesouros, eles foram associados a reis, e que poderiam ser reis, né? Sem nenhum problema com isso. Mas na narrativa, eles não são citados enquanto tal, né? Só são citados enquanto magos, né? Vindo ali da região do Oriente, aí simbolicamente, dentre eles, e é quase que a tradição vê como unanimidade, que dentre eles tinha um que era negro. E ouro, incenso e mirra, né? Então, o que que é o ouro, o incenso e a mirra representam nessa entrega, né? Porque tudo tem um simbolismo, né? Tudo que aconteceu nos evangelhos, na escritura, ele tem um simbolismo, né? Então, ouro, incenso e mirra aqui no caso, eles simbolizam, peraí que eu anotei aqui, ah, opa, aqui, é, ouro, incenso e mirra. Eles são riquezas e perfumes da Arábia, né? E você pode conferir lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 20, e Ezequiel, capítulo 27, versículo 22, né? Então, eles são as riquezas e os perfumes da Arábia, ou seja, foi trazido a essência, né? Aquilo que de melhor para oferecer para Jesus. Para a igreja, o ouro simboliza, né, então, a realeza, o incenso, a divindade, e a mirra, a paixão de Cristo, né? Então, essa é
a simbologia por trás desses três tesouros, né? Então, ouro, representando a realeza, né? Que Jesus era rei, veio enquanto rei. A divindade, porque ele se fez homem e habitou entre nós, né? Jesus Cristo, Deus, o Senhor. E a paixão, né? Então a mirra significa a paixão, o sofrimento de Jesus e a morte na cruz, né? Então essa é o simbolismo, né? O que representa esses presentes. Bem, é, essa então é a reflexão a respeito de Mateus. E agora vamos então a uma outra reflexão final aqui, que veja, eu não estou querendo problematizar, na verdade, trazer nenhum conflito aí, tá? Na sua cabeça em relação ao que a tradição nos traz, né? Mas você observa que aqui os magos, eles entram numa casa, né? Ao entrar na casa, não falaram que eles entraram num estábulo, né? Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se homenagearam. É possível até, de repente, que eles nasceram no estábulo, mas que nesse momento eles já estavam numa casa, né? Mas eles ainda não tinham voltado, porque os magos eles foram até Belém. Portanto, José e Maria não tinham regressado ainda para Nazaré. Eles estavam em Belém, ok? Porque eles seguiram a estrela que levava a Belém, onde o menino tinha nascido. Então, essa casa não está falando na casa deles em Nazaré, ainda está situada na cidade de Belém, ok? Então, eles falam em entrar numa casa, por mais simples que seja, era uma moradia já, né? Era uma casa. Ok, vamos então agora a um outro episódio que acontece simultaneamente, não em substituto, ele não substitui ao episódio da adoração dos magos, mas tem um outro fato que acontece paralelamente também, que é a adoração dos pastores, né? Que é narrada por Lucas, capítulo 2 de 8 a 20, né? Então aí está a imagem dos anjos, né? E aí tem um fato aqui espetacular, né? Porque os pastores veem no céu uma multidão de anjos que traz a mensagem do nascimento de Jesus, né? E era à noite, né? Então, esse é um fato extraordinário, né? Da visita de anjos ali no período noturno, avisando para que os pastores fossem até lá adorar. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se um anjo ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficaram maravilhados com as palavras dos pastores.
Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Bem, então essa é uma passagem diferente, tá? Ela não substitui, é um outro fato que acontece simultaneamente ali ao fato dos pastores, também a adoração ao fato dos magos, né? A adoração dos pastores, né? Então é uma outra história de repente muitos outros episódios podem ter acontecido em torno do nascimento de Jesus, né? Lembrando que os evangelhos, eles não narram 100% do que aconteceu nesse tempo. Vários fatos, né? Inclusive João vai dizer depois lá no finalzinho do seu evangelho que muitas outras coisas aconteceram, mas que essas narrativas elas servem para trazer a lembrança da importância dessa passagem, né? Dessa transformação, dessa salvação que Jesus trouxe ao mundo. Então, fatos como esse e outros também podem ter acontecido simultaneamente, né? Então, aqui são narrados os fatos dos magos e agora o fato dos pastores, né? E então não existe contradição nessas duas narrativas, somente elas são duas narrativas diferentes. Eu as trouxe aqui porque às vezes elas são confundidas, né? Na verdade, foram dois fatos específicos, né? Bem, aí tem uma outra é, questão colocada aqui sobre que o anjo ele fala que ele chama Jesus de Cristo Senhor. É a primeira vez que Jesus é chamado de Senhor, né? Esse título de Senhor, ele era um título que o Antigo Testamento reservava exclusivamente para Deus. Então, aqui nós vemos iniciar uma nova era, né? Então, é uma nova era chegada de Cristo, né? Então, uma forma, uma reverência única, exclusiva para Deus, passa a ser também a Jesus, né? Então, Jesus é o Cristo Senhor, ou seja, é Deus em sua essência, né? Então, nós estamos falando de uma divindade que se fez homem e habitou entre nós. Então, é muito importante, porque é a primeira vez aqui, então, no Evangelho, que Jesus é mencionado como Senhor, né? Cristo Senhor. Uma nova era, então, se inicia nas Escrituras. Bem, então essas são as duas passagens que nós trazemos aqui, então. Na primeira, nós estudamos a adoração dos magos, Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, e depois nós estudamos aqui a adoração dos pastores, que está em Lucas 2, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para que você continue acompanhando e participando desse estudo dos quatro evangelhos de Cristo, que serão feitos integralmente. É uma oportunidade, se você ainda não teve, de estudar os quatro evangelhos, comparando as mesmas temáticas como cada um dos evangelistas as narrou, inspirados pelo Espírito Santo. Deixa aqui o seu comentário para enriquecer essa publicação. Quero saber o que você pensa a respeito dessa passagem. E se faz sentido, compartilhe então aí para mais pessoas, para que outros possam também acessar esse estudo sobre os quatro evangelhos. Gratidão. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus projetos. Um ótimo dia. Sucesso na sua jornada, na sua vida.